E aí, pessoal, sétimo ano, voltamos de novo agora. Então, a gente vem agora para algumas orientações para a resolução das atividades, né? Acho que é interessante a gente comentar as atividades, cada uma delas, para estar auxiliando vocês. Pode ser que ao assistir esse vídeo você já conseguiu fazer boa parte dela, enfim, das atividades, mas estamos aqui para ajudar. Aqueles que estão com dificuldades, né, a gente vai falar sobre cada uma delas aí, e aqueles que fizeram também, dá uma conferida para ver se realmente o seu raciocínio estava correto e se você fez de forma correta, ok? Então, primeiro lá, né, na seção investigando, observe a tabela e complete-a. Então, tinha a tabela lá, era bem maior que essa, ok? Aqui eu só coloquei um pedacinho só para a gente entender. Então, aqui tem um retângulo, número de partes em que o retângulo se encontra dividido, cada parte é que fração do retângulo. Então, vamos lá. Ó, na coluna número de partes, você vai informar quantas partes o retângulo foi dividido, ok? Quantas partes foi esse aqui. Fácil, né, gente? Na coluna cada parte, você vai montar a fração conforme o modelo abaixo. Então, ele quer saber cada parte. Quando falou cada parte, é uma parte do todo. O todo quem que é? É a quantidade dividida aqui. Em quantas partes foram divididas? Okay? Então, aqui uma parte de quantas partes? Esse primeiro. O segundo, uma parte de quantas partes? Então, você vai montar uma fração para cada um aqui, ok? De cada uma delas, colocando na parte de cima, o numerador vai ser sempre 1, porque ele está falando de cada. Cada quer dizer uma parte. Então, uma parte de quantas no total aqui para esse retângulo, para esse outro aqui, ok? Maravilha, tranquilo, né, gente? Vamos lá. Agora, vem aí algumas questões, ainda relacionadas a esse item 1 ainda. Todas essas frações, essas duas frações, elas se encontram aí nesses quadros, no quadro de cima, ok? No quadro anterior. Ó, ao responder, então, o item C, gente, a gente tem as respostas para os itens anteriores. Olha só o que acontece, vamos perceber uma coisa. Lá na introdução eu não falei disso, de propósito, eu falei, vou deixar para falar aqui nas orientações. O que acontece, gente? Lá a gente falou de denominadores iguais, aqui é diferente, aqui os números de cima são iguais, os numeradores são iguais. Então, olha só, se temos numeradores iguais, quanto maior for o denominador, menor será o valor da fração, ok? Isso ocorre por quê, gente? O valor do denominador representa a quantidade de vezes que você vai dividir o numerador. Então, olha só, eu tenho o número 1. Se eu dividir o número 1 em 16 pedaços, ele vai ficar menor do que eu dividir o número 1 por 8 pedaços, não é isso? 8 partes, que seja. Entendeu? Então, se o meu numerador é igual, os numeradores são iguais, ok? De cima, e os números de baixo são diferentes, então, quanto maior o número de baixo, menor ele é, menor é a fração, ok? Porque esse número de baixo representa em quantas partes eu estou dividindo. Quanto mais partes eu divido, menor ele fica, ok? Ó, das frações da tabela, qual é a maior? Já respondi. E qual é a menor? Consequentemente, é a outra, né? Ok? Aqui a você coloca 1 sobre 16 e 1 sobre 8 e põe lá maior ou menor, põe um símbolo aqui de maior ou menor, ok? Então, quando duas frações têm o mesmo numerador, como é possível determinar qual que é maior sem olhar a figura, ok? Você pode até montar uma figura para ver. Faça isso, observe lá, veja a figura que você tem lá, a fração representando um oitavo e um 16, para ver o tamanho dos pedaços que estão lá, ok? Compare cada pedacinho lá para vocês vão ver que dá para perceber claramente isso, ok? A resposta da C está aqui embaixo, já coloquei, ok? Já dei de lambuja aí as respostas. Não deveria, mas vocês são legais e eu gosto de vocês. Item D. Dadas as frações a seguir, escreva-as em ordem crescente, usando os sinais de maior, ou de menor ou maior, ok? Então, olha só, então aqui está fora de ordem, eu quero que coloque em ordem crescente, quer dizer o quê? Da menor fração, a que vale menos, para a fração que vale mais, ok? Então, começa da menorzinha e vai até a maior zona, vamos dizer assim, tá bom? O que a gente vai fazer? Então, repetindo o que eu falei agora no slide anterior, perceba o seguinte, se temos numeradores iguais, quanto maior for o denominador, que é o cara de baixo, se os de cima são iguais, quanto menor ou maior for o de baixo, menor será o valor da fração. Isso ocorre porque o valor do denominador representa a quantidade de vezes que você vai dividir o numerador.
Tranquilo, né, gente? Então pega e põe em ordem, começa do menor valor aqui, o que representa a menor valor, a fração, e vai subindo até o maior, ok? Maravilha. Facinho, gente. Moleza, tenho certeza que vocês tiram de letra. Observe as figuras a seguir e responda. Em quantas partes o inteiro foi dividido em cada figura, ok? Então, o inteiro são todas elas, ok? A figura inteira, com todas as suas partes. Em quantas partes ela foi dividida, cada figura aqui, gente? Só isso. A figura A, tantas partes, figura B, tantas partes. Ó, qual a fração que representa cada inteiro, gente? Inteiro, o que quer dizer quando a gente fala inteiro? Quer dizer que são todas as partes. Então, lembra lá que a gente tem a fração, tem a parte e o todo, ok? Se eu quero todas as partes, qual o número que vai em cima? Todas as partes. E embaixo também o todo, ok? Então vai ser dois números iguais, em cima e embaixo. Isso representa uma fração do inteiro, ok? O item C, compare as duas frações usando os sinais de menor ou maior. Então, agora eu quero que vocês montem as duas frações com as partes pintadas na parte de cima e o todo na parte de baixo, como a gente viu já em exemplos anteriores. E qual que é maior ou menor? E põe o sinalzinho aí entre as duas frações. Tranquilo, né, gente? Vamos lá, vamos seguir aqui, que senão essa videoaula não acaba. Compare as duas frações que representam as figuras, usando sinais de maior ou menor. Quando duas frações têm o mesmo denominador, como é possível determinar qual é a maior sem recorrer à figura? Então, primeiro, monta as duas, as figuras aqui elas são divididas em partes iguais, ok? Então, eu quero que vocês montem as duas frações e falem qual que é uma e qual que é a outra. Perdão, qual que é a menor ou a maior? Colocar o símbolo aqui de maior ou menor entre elas, tá legal? Então, o que está pintado vai na parte de cima e o todo vai na parte de baixo, beleza? Vamos lá. Se temos frações com denominadores iguais, quer dizer, se as figuras são divididas na mesma quantidade, o numerador maior indica a maior fração, ok? Se os de baixo são iguais, o que está em cima for maior é a maior fração. Simples assim, gente. Vamos lá. Carlos e Eduardo estão com dois círculos, ok? Ó, o item A, qual fração que representa o pedaço ou fatia, né, do círculo do Carlos? E qual, um pedaço, ok? Aqui tá, ó, presta atenção que aqui tá pintado 2, gente, cuidado, tá? Então eu quero saber qual a fração que representa um pedaço só desse do Carlos e aqui do Eduardo, ok? Como que funciona? Uma parte do todo. Em quantas partes foi dividida o círculo do Carlos e quantas partes foi dividida o círculo do Eduardo? Vai ser embaixo, ok? Ótimo, é isso que eu quero que vocês façam. Agora, considerando os círculos que Carlos e Eduardo têm, há uma forma de reparti-los de forma que um pedaço do círculo de Carlos represente um pedaço do círculo de Eduardo? Quer dizer, os pedaços vão ter o mesmo tamanho, vocês percebem aqui que eles não têm o mesmo tamanho, ok? Esse aqui é maior do que esse. Como a gente pode fazer isso, gente? A gente precisa encontrar, então, as frações equivalentes com denominadores iguais, ok? Para isso, como que a gente vai fazer? A gente vai usar o MMC, tá? Então, você vai pegar essas frações aqui, essas duas que vocês encontraram, de 1 sobre o todo que vocês encontraram, vai tirar o MMC dos dois aqui de baixo e fazer aquele esquema, divide pela de baixo, multiplica pela de cima. Divide pela de baixo, multiplica pela de cima, para as duas frações. E aí você vai chegar nas frações equivalentes com o mesmo denominador, ok? Tranquilo, gente. É isso que a gente quer, tá bom? Boa sorte para vocês. E aí a gente volta na próxima videoaula trazendo mais informações das outras atividades aí que a gente tinha colocado. Então, lembrete, terminou de assistir o vídeo, vai lá, faz a entrega dessa videoaula lá no Google Sala de Aula, tá ok? Ele não faz automático. Terminou de assistir o vídeo, ele não faz a entrega lá, no caso, né? Ele não considera como entregue. Só vai considerar como entregue se você fazer a entrega lá. Por favor, faça isso, beleza? Então, daqui a pouquinho, ou até a próxima, na próxima videoaula, a gente volta, então, com o restante das atividades. Até mais.